Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Chegamos à grande semana, a Semana Santa, com a sua abertura neste domingo de Ramos. Te convido a começar este momento, esta semana tão importante, olhando para dentro de você, deixando que seus pensamentos se acalmem, vibrem o amor, vibrem a paz. Jesus, mesmo diante de um momento tão trágico, onde sabia que iria ser morto, a paz reinava em Jesus. Por isso aprendamos com o Mestre, aprendamos a colocar nossa atenção, a paz que nos habita, que está dentro de nós. Por isso inspire e deixe ser alcançado por esta paz, por este amor que é todo e próprio de Deus. Deixe que Deus transforme cada vez mais os seus pensamentos agitados em pensamentos de paz. Diga a você mesma, a você mesmo: eu me amo, me perdoo, me aceito, me liberto. Eu me amo, me perdoo, me aceito, me liberto. Está feito. Meditemos o texto do Evangelho de hoje que nos é dado, Lucas capítulo 19, versículos 28 ao 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrareis o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele, e levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheios de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Por meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas,
chegamos ao Domingo de Ramos, em que a Igreja nos convida a voltar nossos olhos para esse momento final dessa belíssima trajetória que fizera Jesus. Jesus tem consciência das maravilhas que realizou junto aos seus e de que nada deixou para trás. Tudo que o Pai o confiou, ele realizou com maestria. O texto de Lucas vem imediatamente após aquele texto, aquela parábola daquele rei que decidiu viajar para o estrangeiro para ser coroado rei. Os seus não queriam recebê-lo como rei. Ele vai, e ao voltar, agora coroado, convoca aqueles que deixou sua herança. Foram 3. Ao primeiro, que devolve o dobro, ele confia o governo de 10 cidades. Ao segundo, ele concede o governo de 5 cidades. E ao terceiro, aquele que teve medo de usar o dinheiro do rei, a este o rei manda tomar até o que tem. Pois aquele que tem terá ainda mais, o que não tem será tirado até mesmo aquilo que tem. E é justamente dentro desse contexto que nós devemos olhar esse texto de Lucas, que é um texto que está presente nos 4 evangelhos da Bíblia, o sinótico e mais João. E o que nos chama a atenção nesse texto? Na primeira parte, nos chama a atenção o mandato de Jesus. Lembrando aquilo que lá no livro de Zacarias também vai acontecer. Aqui Jesus manda que os seus discípulos vá à sua frente, buscar um certo jumentinho que nunca foi montado. Um verbo nos chama a atenção neste mandato. O verbo desamarrar. Por 5 vezes, esse verbo vai voltar. E não é por acaso. Eis que a promessa de Deus precisa ser revelada, desamarrada da cabeça, da mente daqueles que não se abriram a esta promessa. O objetivo de Jesus ao entrar em Jerusalém é justamente fazer com que a promessa do Pai seja assim desamarrada e todos possam acolher aquilo que o Mestre tem a revelar. Por isso, desamarrai, desamarrai, desamarrai por 5 vezes. Depois, nos chama a atenção também justamente esse jumentinho. A cavalaria do rei não era o jumento, era o cavalo de raça. E aqui, Jesus manda buscar um jumentinho. O jumentinho era o animal dos pobres. Jesus, portanto, se apresenta a Jerusalém como os pobres, montado no animal daqueles que não têm prestígio diante da corte. O reinado que Jesus revela não é o reinado do império, é o reinado que abraça aqueles que são excluídos, aqueles que simplesmente não existem para o império, para o templo de Jerusalém. Jesus, portanto, nessa sua atitude, ele mostra a sua adesão, o querer do Pai, que é abraçar aqueles que estão à margem, excluídos. E quando Jesus chega em Jerusalém, diferente de Mateus, Marcos e João, a expressão não será Hosana, Rei, mas sim Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Sim, aquele rei da parábola anterior que eu comentei no início, que não foi aceito, que não era bem-vindo ao seu povo, eis o rei.
E eis que este rei, sim, é aplaudido, é querido, é bem-vindo. A tal modo, dos fariseus dizer, mande que seu discípulo se cale. Jesus conclui dizendo, se eles se calarem, as pedras falarão. Sim, não podemos perder de vista o que está acontecendo, ou seja, Jesus que é recebido com aplauso, com reconhecimento, mas que daqui a pouco esse mesmo povo que o aplaude e que o recebe com alegria, serão aqueles que irão dizer crucifica-os. A glória que agora aparece, daqui a pouco se revelará no fracasso. O fracasso no sentido humano, não no sentido divino. Ou seja, a festa que agora se revela, daqui a pouco se revelará na tristeza, no fracasso total. Na ótica divina, na glória plena. Ou seja, o aleluia da lei do Calvário e o aceitar a cruz não será para Jesus uma derrota, mas sim sinônimo de coragem, de fidelidade ao projeto do Pai, que abraça com fidelidade, com amor. Vivamos com serenidade este domingo. E esta semana seja uma semana de reflexões, de adesão plena a este Deus que nos convida a resistir às tentações e perseguições e manter os nossos olhos voltados ao Pai. Sim, Ele nos sustenta. Apesar das nossas misérias e fraquezas, Deus nos dá sempre a força para vencermos. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda uma semana rica e plena da sua presença. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.